Fala pessoal, retornando aqui, vamos falar aqui de mais alguns exemplos, né? No caso, aplicações. Então nós temos aqui a indústria Steel for Hero, né? Produz, entre outros itens, né? Parafusos. O custo de produção de um dos modelos de parafuso é dado pela função f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 8, em que x representa a quantidade produzida, tá? Então note que eu vou, por exemplo, 1000 unidades, eu coloco 1000, né? E eu consigo obter então o custo da produção, tá? Então tem uma associação de uma função onde x representa a quantidade produzida. Perdão. A indústria disponibiliza um espaço para armazenamento de cada um dos seus itens. E a capacidade máxima de armazenamento desse modelo é de 250 unidades. Determine o domínio e a imagem desta função. Tá? Bom, pessoal, o que acontece neste caso? Tá? O que acontece nesse caso? Não foi dado o conjunto, mas o que nós temos, né, de domínio? Tá? O domínio da nossa função. Note que ele fala que existe uma capacidade de armazenamento, que é de até, né, máximo de 250. Tá? Então eu posso, olha, o x pertence a qual conjunto de números? Bom, posso falar que ele pertence ao conjunto dos reais? Até posso. Né? Contudo, você não produz meio parafuso. A não ser que aconteça um erro na produção, mas você não produz meio parafuso, um quarto de parafuso, um sexto de parafuso. Você produz um conjunto inteiro, né? E o número de parafusos produzido também não pode ser um número negativo. Então eu poderia dizer que o x ele é um número inteiro, z, tá? Positivo. Tá? Posso trazer essa apresentação? Posso. Né? Ou seja, não pode ser um número decimal, não pode ser um número racional, né? Não posso apresentar meio parafuso, 0,75, né? Tem que ser números inteiros, e também não vai poder ser um número negativo. Tá? Poderia trazer essa representação posteriormente? Sim. Tá? Então, mas poderia colocar aqui que ele é restritamente positivo, né? Ou positivo apenas. Então, ele é um número inteiro, tal que esse x ele decorra de qual forma? De 0 parafusos, produção de nenhum, tá? Menor ou igual a x, que é menor ou igual a 250. Tá? Então quer dizer que a empresa ela tem essa capacidade, produzir de 0 até 250 unidades. Esse é o nosso domínio. Tá? São os valores que a gente pode operar. Ela não produz infinitos parafusos, ela produz de 0 a 250, já a capacidade de armazenamento dela é de 250. Se ela ampliar a capacidade de armazenamento, aumenta essa relação de domínio. Certo? E ele quer saber a imagem. Tá? A imagem ela dá um pouquinho de trabalho, mas neste caso aqui, nem tanto. Tá? Porque ela vai ser restritamente positiva, ela não tem nenhum pico, tá? Posterior aqui, né? Você vai ter aqui o menor valor dela é 8 e depois disso ela só cresce, né? Ela não decresce em dados momentos, né? Ela não vai ter nenhum pico. Mas o que a gente pode fazer então para essa imagem? Bom, determinando o conjunto imagem. A imagem é o custo. E o custo, tá? Ele pode ser um número real. Vamos fazer aqui só f de x igual a y, tá? Só para a gente fazer uma associação. Então, y ele pertence ao conjunto dos números reais, né? O valor pode sim, né, ser um conjunto real, né? Posso ter 1.500 de custo, 50 centavos, né? 0,5, tá? Agora, qual vai ser o nosso conjunto imagem? Né? O nosso contradomínio seria todos os conjuntos reais, até mesmo, né, números negativos, né? Ou não. Né? Bom, x e o valor de y, então,
nós teríamos para zero, né? Ou seja, para produção de zero, ela vai ter um custo de 8, né? Então, substituir, ó, 0, 0, vai dar 8. Se ela produzir uma, vai ter 1 mais 5 mais 8, né? Substituir na expressão, a gente vai ter aqui 1 ao quadrado, mais 5 vezes 1, mais 8. Tá? Então, a gente tem 6, vai ser 14, né? Ou seja, 14 ali, reais de custo. Tá? Para duas peças, vai ter 2 elevado ao quadrado, mais 5 vezes 2, mais 8. Tá? Então, a gente vai ter 10, 18, mais 2 ao quadrado são 4. Tá? Então, a gente vai ter R$22. Tá? E assim sucessivamente. Ou seja, conforme eu vou aumentando os valores de x, maior fica o nosso custo. Tá? Então, eu posso entender que se a gente continuar essa produção até a capacidade máxima de 250, nós teríamos um custo de 250 ao quadrado mais 5 vezes 250 mais 8. Tá? 250 ao quadrado vai ser 250 vezes 250. Deixa eu pegar minha calculadora aqui, que daí já foge um pouquinho do domínio das contas. Né? 250 vezes 250 mais 5 vezes 250 mais 8. Tá? Ou seja, nós teríamos um custo de R$ 63.758. Tá? Então, o nosso domínio y, o valor das nossas imagens, né? Desculpe, domínio não, imagem, né? Da nossa função, ela tem como menor valor o valor 8 e o maior valor R$ 63.758. Tá? Então, nossa imagem ela varia neste intervalo, dependendo do valor do nosso domínio. Tá? Menor custo, maior custo, dependendo do valor de x, que é os valores do nosso domínio. Tá? Vamos fazer o próximo. A quantidade Q de x igual a 5x ao quadrado mais 2x, né, a quantidade Q de x ao quadrado, mas de determinada placa cimentícia produzida em uma indústria depende da quantidade X de cimento. Tá? Então, a quantidade produzida de placas depende da quantidade de cimento X. Enquanto que o preço de venda, PY, então preço de venda de Y, é igual a menos Y ao quadrado mais 290Y mais 3.000. Depende da quantidade produzida. Tá? Então, o Y representa a quantidade produzida. Determine a fórmula do preço de venda em função da quantidade de cimento. Bom, o que nós vamos fazer? Essa aqui é a introdução a funções compostas. O que é função composta, tá, gente? É uma função que ela depende de outra função. Tá? O que isso quer dizer? A função preço, ela depende de quantas placas foram produzidas. Tá? E a quantidade produzida depende da quantidade de cimento. Perceba-se que você tem uma função dependendo da outra, ou seja, o preço depende de quantas placas foram produzidas. Quantas placas produzidas depende da quantidade de cimento X. Então você tem uma composição. Ou seja, o nosso y da função P, ela é igual à nossa Q de X. Ou seja, tecnicamente, eu precisaria calcular o Q de X, saber o valor de y, substituir na P de x para calcular o preço de venda. Tá? Era isso que a gente vai ter que fazer. Mas a gente pode, então, de certa forma, expressar o preço de venda de forma a que ele
dependa da quantidade de cimento, ou seja, eu fazer P no lugar de Y, ele dependente da nossa Q de X. Tá? Então, P em relação a Q de X. Como isso ficaria? Né? Nossa P de X, P de Y, ela é dada por igual a menos y ao quadrado mais 200y mais 300. Então, no lugar de y, eu vou colocar a Q de X. Então, a gente teria menos Q de X elevado ao quadrado mais 290 vezes a nossa Q de X mais os 3.000. Ou seja, eu estou escrevendo a nossa função preço de venda em função da quantidade de placas produzidas. Agora, quem é a nossa Q de X? A nossa Q de X, ela é dada por x ao quadrado mais 2x. Então, eu vou substituir 5x ao quadrado mais 2x elevado ao quadrado mais 290 vezes 5x ao quadrado mais 2x mais 3.000. Tá? Então, a gente consegue gerar uma P em função da variável x. Né? Note que eu transformei que dependia de y para algo que vai depender de x, que é a quantidade de cimento. Tá? Claro que a gente vai ter que desenvolver tudo isso. Né? Então, teremos menos, aqui é um produto notável, o quadrado do primeiro, então vai ser 25x elevado à quarta, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então teremos aqui mais 20x ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é 4x ao quadrado. Aqui é x ao cubo, perdão. Tá? Mas aqui eu vou ter que fazer a distributiva, 290 vezes 5, né, vezes 5, nós teremos 1450 vezes x ao quadrado, mais 290 vezes 2x, vão ser 580x, mais os 3.000. Tá? Temos aqui então a nossa expressão. Vamos só continuar. Teremos menos 25x à quarta, mais 20x ao cubo, mais menos, esqueci aqui do sinal joguinho, né? Menos, porque temos um menos lá fora, menos 4x ao quadrado, mais 1450x ao quadrado, mais 580x, mais os 3.000, vai ser igual. Posso tomar a junção desses dois termos aqui, né, que são quadrados. Nós chegamos então que o preço de venda em relação à quantidade de cimento utilizado pode ser simplificado para esta expressão, ou dado por essa expressão, que depende apenas do valor da quantidade de cimento. Tá? Então, o preço de venda depende da quantidade de cimento, de forma a que o preço vai ser dado por menos 25 vezes a quantidade de cimento elevado à quarta, menos 20 a quantidade de cimento elevado ao cubo, mais 1456 vezes a quantidade de cimento elevado ao quadrado, mais 580 vezes a quantidade de cimento, mais 3.000. Tá? Ou seja, conseguimos definir. Desta forma, a gente não precisa, eu tenho 20 unidades de cimento, ou 20 quantidades de cimento. Calcular quantas placas eu consigo fazer isso, para depois pegar esse 20, jogar na outra expressão e calcular quanto, né, vai custar
a placa, né, o preço de venda dessas 20 placas, certo? Posso, então, diretamente com a quantidade de cimento, saber por quanto que eu vou estar vendendo a quantidade de placas, pulando a etapa de, no caso, calcular a quantidade de placas, tá? Vamos para o próximo. O custo de fabricação de caixas de papelão em função de X%, né, de colaboradores em uma indústria é dado por f de x igual a 850x sobre 150 menos x. Tá? Então, essa expressão ela traz para a gente o custo de caixas em função de x% de colaboradores. Tá? Ou seja, se eu tenho 50% de colaboradores, tá? Eu vou calcular qual é o custo de fabricação dessas caixas, né? Se são mobilizados 50%. Tá? Digamos que eu quero saber o contrário. Né? Se eu quero saber o seguinte, para X valores, eu quero inverter, né? O que eu quero inverter? Eu não quero saber, eu vou mobilizar 50%, quanto que vai ter de custo? Eu quero saber, para um custo de tanto, né, quantos colaboradores eu preciso? Ou qual percentual dos meus colaboradores eu preciso? Né? Então, determine a função que representa o percentual de colaboradores em função do custo de fabricação. Tá? Para isso, a gente vai aplicar a função inversa. Tá? Eu quero a relação contrária. Eu quero saber o oposto disso. Né? Sabendo-se quanto que eu vou gastar, quantos funcionários serão mobilizados. Né? Qual é o meu custo. Então, a gente vai trabalhar mudando, né, a f de x para y. Tá? Então, nós teremos aqui y igual a 850x. Então, aqui está sendo dado o custo y em relação ao percentual x. Então, primeiro ponto, a gente vai inverter, né? Variável y com variável x. Então, a gente vai ter x vai ser igual a 850y dividido por 150 menos x. Tá? Então, aqui eu vou passar a ter o meu custo sendo representado pela variável x e o nosso percentual sendo representado por y. Tá? É uma inversão mesmo de quem é quem. Tá? Agora, a gente vai isolar o y. Tá? Então, isolando o y, a gente vai ter x vezes 150 menos x, que vai ser igual a 850y. Tá? O 850 vai passar dividindo, então a gente vai chegar aqui, y é x vezes 150 menos x dividido por 850. Tá? E nós teremos daqui, fazendo a distributiva, y igual a 150x menos x ao quadrado dividido por 850. Tá? Agora, então, se eu sei o custo y, tá? Se eu sei o custo, na verdade, x, porque eu fiz a inversão de quem é x e quem é y, tá? Então, se eu sei o custo x, eu consigo determinar a quantidade de percentual de colaboradores y, tá? Então, eu tenho essa inversão da nossa função. Perfeito? Que pode ser representada também, né, por f menos 1 de x. Né? A função inversa da nossa função de variável x, que foi dada inicialmente, tá? A inversão dela. Tá? Pessoal, espero que esses vídeos ajudem, tá? E não se esqueçam de fazer a atividade engajadora e participar da aula, e assim sucessivamente. Um grande abraço, aguardo vocês.